Sejam bem-vindos, cartão maluquinhas. Eu sou o Patinhas, voltamos com as nossas análises para a rodada 9 do Cartola. Como vai funcionar o vídeo aqui? Para quem não já é um pouco mais velho do canal, estava acostumado com ter uns 28 vídeos, era insuportável e era mais difícil de assistir. Até para a gente facilitar e garantir vídeos o campeonato inteiro, a gente vai fazer segmentado dentro do vídeo. Então o que vai acontecer? Nessa primeira parte, overview da rodada, usando os mapas de confronto, não sei o que vai aprender. Depois a gente vai falar das sugestões do time feitos pelo robô cartológico. A gente vai passar por algumas das opções e com as minhas opiniões pessoais. E por fim a gente vai falar de 3 caras em especial. A gente vai falar do Terans, vai falar do Hulk e vai falar do Veiga. São 3 caras que estão sendo tratados como uma unanimidade. E de fato são caras com performances tanto históricas quanto recentes muito boas, mas com confrontos complicadinhos aí. Acho que vale a gente bater um papo sobre eles. Gostaria de gastar esse primeiro momentinho do vídeo fazendo aquele clichêzinho, mas que ajuda. Se você puder comparecer no nosso glorioso Instagram, a gente tem subindo um pouco os níveis nas nossas postagens, até com algumas análises que ainda não estão no portal, mas em breve vão entrar lá, igual a análise de evolução aí do El Toro, do Botafogo, em que mostra como que a média, que é a linha azul dele, foi evoluindo no tempo, comparado com o que é a média máxima da posição dos atacantes, que é a linha verde, do Caleri, o homem, e qual que é a média mínima, e aí vão ter vários jogadores que estão fazendo a média mínima. Então, como você pode ver aí, o El Toro tá com uma manutenção numa média de 7 pontos, o que é muito bom, é uma regularidade muito boa. Recentemente veio de confrontos como o Fortaleza e o América, que ajudaram a subir a média dele, mas no jogo contra o Coritiba ele infelizmente não conseguiu fazer isso. Então é um bom jeito de você ver como que está a evolução histórica desse cara e quais os times que têm ajudado a dar uma subida ali na média. Temos várias outras análises aqui, inclusive algumas sugestões de times. O nosso mapa de quartil, em que a gente mostra, cara, qual que é o percentil que aquele jogador tá com relação à nota. Então, quando a gente pega o Léo Batistuta, ele é nota 90 de falta sofrida, o que quer dizer que se você pegar todos os atacantes do campeonato, pegar os top 10%, o Léo Batistão tá lá, então ele é melhor do que 90% dos outros atacantes. Achei confuso? É um pouco, mas é o que a gente gosta de muita estatística. Novamente, ninguém é dono da verdade aqui, a gente só gosta de poder ajudar com um pouquinho mais de dados. Se você quiser ter acesso ao nosso portal cartológico, que é por onde eu acabo guiando o vídeo aqui, sinta-se à vontade para entrar no nosso Telegram. É lá que tem o usuário e senha que hoje está 100% grátis. É só você entrar lá e pegar. Então no nosso Telegram a gente também compartilha algumas postagens durante a rodada, algumas mais exclusivas, outras não. E aqui a gente tem, tá no pin aqui do grupo, qual que é a senha e o usuário para você que quiser usar. Hoje o portal do Cartologia está 100% grátis, vamos ver como que isso vai evoluir no futuro. Então, chega da gente fazer o merchandising. E claro, se puder dar o like, né, curtir, o negócio todo aí. Vamos para a rodada, cara. Vamos passando então primeiro aqui dos atacantes. Como que funciona o mapa do confronto? Quanto mais para a direita tá um time, nossa, ficou muito ruim, volta. Quanto mais para a direita tá um time, melhor o confronto que ele tá, ou seja, ele tá jogando contra um time que cede muitos pontos. Quanto mais para o alto, melhor a performance do time, ou seja, melhor a média conquistada daquela posição por aquela equipe. Então, quando você pega o São Paulo, que de fato, né, é o Olimpo que detém o Zeus Caleri, tô brincando. E ele tá numa posição que ele vai estar jogando contra uma equipe que costuma ceder uma pontuação muito boa, vai estar enfrentando... Ai, meu Deus, não vou errar aqui. Vai estar enfrentando o Avaí e tem o Caleri, que é hoje o melhor atacante do campeonato. E aí você vai ver outros times que eu acho que vale legal pontuar. Por que eu não vou focar tanto no São Paulo aqui? E por que nem o robô focou tanto no São Paulo aqui? São Paulo tem uma queda de performance muito nítida jogando fora de casa, especialmente falando do ataque. Rogério Ceni costuma jogar com 3 zagueiros, que às vezes até fazendo uma linha de 5, e o Caleri acaba ficando uma ponta muito sozinha. Ele, em geral, o Luciano tenta ser aquele cara que volta para buscar a bola e levar para ele, mas com as substituições, o Cheddar que sempre entra no jogo, o Caleri costuma ficar um pouco mais isolado. Ainda é um jogador que só precisa de uma bola, uma aposta bem ousada, mas tem umas outras apostas um pouco mais seguras. Os nomes que eu vou destacar aqui, com certeza, é o Botafogo, que vai estar jogando em Botafogo contra o Goiás que fora de casa tem sido uma mãe para os atacantes. O Santos, meu Deus, mas o Atlético dentro de casa. Cara, os últimos jogos do Santos foram jogos muito bons. O Léo Batistão tem tido uma performance fenomenal. E o Atlético Paranaense, apesar de estar num bom momento, veio de um péssimo começo de temporada. Eu acho que é um bom jogo para dar uma mexida. Eu entendo quem quer atuar e apostar mais contra o Santos nesse, mas com certeza os dados indicam aqui que o Santos tem uma boa oportunidade. O São Paulo, que é um time que toma muito gol, aqui tem o Avaí, mas você não vai pôr o Avaí porque você gosta de São Paulo. E o Coxa
Coxa que tem um jogo um pouquinho mais complicado, vai estar jogando contra o Ceará, mas tem simplesmente a lenda dessa paixão que tem se tornado, cara, o Igor tem ontem sido um atacante muito bom. O Palmeiras e o Galo são dois times muito bons. E por eles serem muito bons, eles dão poucos pontos para os outros times. Então, cara, quando você olha o Palmeiras e você olha o Galo, eles estão lá na esquerda, que, cara, é um confronto de gigantes. Um ponto que eu já vou falar sobre esse jogo, e aí eu vou falar um pouquinho mais quando a gente for falar do Veiga. A oportunidade de pênalti é muito grande. Ambos os times tinham contratos muito claros com o glorioso assistencialista P de pênalti. Mas vai ser um jogo muito truncado, até quando eles fizeram alguns confrontos na Libertadores do ano passado, foram sempre placares magros. Falando no nosso meio campo, aqui ainda inflado pelo fator Georgian Arrascaeta, que não tá como nulo nessa rodada. Então, talvez herdando aqui alguns pontos. Eu vi muita gente falando do Everton Ribeiro, bastante pessoas falando também do Arão, que já teve os seus gols aí. Fato é que o Fortaleza cede muito ponto para meio campo. Então, seja lá quem for vestir o terno que o Jorge Arrascaeta sempre usa, talvez tenha uma oportunidade de subir mais aqui. Nomes diferentes e legais é o Lázaro. O Coxa também tem uma boa oportunidade, e aí fica o destaque para o meio-campo do Corinthians. Corinthians que nos seus medalhões não tem trazido tantas pontuações, mas a molecada tem conseguido desempenhar muito bem. O nome que vai ficar aqui é o Duqueiroz. Novamente o Veiga, eu sei que tá ali, eu sei que você tá coçando para colocar o Veiga, mas segura. Um nome diferente, mas eu vou falar mais tarde quando a gente falar dos times sugeridos. Falando de laterais, Corinthians, Coxa e aqui o Atlético Paranaense fazendo uma boa aparição, muito pelo ponto do Santos ceder muito a oportunidade de bola aérea, o que significa que laterais têm maiores oportunidades de jogar a bola na área e essa bola na área se converte em finalizações tendem a se converter em gol. Por isso que aqui nomes como Abner Vinícius e Kelvin, que é impossível soletrar o nome dele, são algumas opções do Fluminense, também apareceram aqui. Laterais do Flamengo também ficam um destaque positivo. Já falando da zaga, e aqui eu vou salientar um ponto. O robô cartológico tem sido muito preferencialista para zagueiros artilheiros. Acho que em parte que desde a entrada dos passes incompletos, o zagueiro já não tem a sua representatividade, a mudança de desarme de 1,5 para 1,2, de 1,5 para 1 e agora para 1,2, ajudou um pouco, mas ainda não é como se você conseguisse colocar aquele zagueiro e o cara se destacar. Fica muito uma dependência de saldo de gols, ainda não temos uma análise de saldo de gols muito robustas. O ponto que fica aqui igual a gente falou, que laterais têm oportunidade de jogar a bola na área do Santos, zagueiros têm tido uma boa oportunidade de poder escorar de cabeça contra o Santos, por isso que o nome do Pedro Henrique fica forte aqui. Raul Gustavo, que também já é um zagueiro que já fez gol, fica outro nome. Claro que gol de zagueiro, assim, é muito mais fé do que uma ciência, e aí o nome também do Natan, do Bragantino. Falando de goleiros, né, dando um overview, aqui a gente vê o total de defesas na temporada dos goleiros. Óbvio que os times que acabam performando pior têm mais defesas, porque a bola consegue chegar mais lá, só que a gente se preocupa também com a quantidade de defesas por gol sofrido, ou seja, se o cara toma muito gol, mas ele faz muita defesa, hashtag Tadeu, ele tem uma oportunidade maior de fazer pontos que aumentem o saldo, né, e você não apostar tanto no SG, que acaba sendo um pouco mais difícil. O Bragantino tem se destacado aqui com uma média de 7 defesas para cada gol sofrido, ou seja, cara, pensa que você toma o gol, é -1, faz 7, tá fazendo uns 6 pontos por jogo. Depois vem o Cássio, só que ele só faz isso quando ele joga contra o São Paulo, e aí depois vem o João Paulo dos Santos aqui com 4,8, bons nomes aí, inclusive o João Paulo para essa rodada. Robô cartológico rodado. Cara, para quem quiser entender depois, eu faço um vídeo só sobre como a lógica ele funciona com base em algumas árvores de decisões, com base em dados históricos. Entro no detalhe depois, mas o que fica aqui ele considera muito o jogo em si, que aí vem do mapa do confronto, considera muito o radar, que corresponde a quais são os scouts cedidos, e considera muito a performance do jogador, que são aqueles percentis, ou seja, quanto o jogador manda bem. O que é tipo o match perfeito um jogo que o time tá na zona verde do mapa do confronto, tá jogando contra uma equipe que cede muito de um determinado scout e o jogador é muito bom naquele scout. Aí o robô prioriza. Na medida em que ele não tem esses casamentos perfeitos, ele tem um sistema de balanceamento, ele vai sugerindo alguns outros jogadores que vão ser as dicas um pouco mais moderadas e ousadas. Cara, falando do ataque, e eu sei que, tipo, muita gente vai torcer o nariz aqui, pensando no Igor Paixão, pensando no Léo Batistão, falar, pô, não tá olhando muito o mando de campo, eu acho que o mando de campo decide muito. A sua crítica é extremamente válida, mas aqui a gente tá olhando muito a performance histórica de jogadores que têm atuado bem até fora do scout de gol. Por isso que vale aqui uma defesa pro robô cartológico e o nome que talvez você esteja concordando mais aqui, que é El Toro Edison.
Então, cara, falando do confronto do Botafogo, o Botafogo vai estar jogando contra o Goiás, que cede mais gols e desarmes do que a média do campeonato, mas na verdade ele cede mais do que campeonato, assistências, faltas sofridas e finalizações. Então, assim, o sonho de todo atacante é jogar contra o Goiás, e com certeza o Erisson, que tem um faro de gol muito bom, tem essa oportunidade. O ponto que fica aqui é, dentro de casa ele nunca passou de 10 pontos, ele só teve os seus destaques maiores jogando fora de casa, vamos torcer para ele quebrar e fazer o seu nome lá no Newton Santos. Já o Santos, que vai estar encarando um CAP, cara, com pontos verdes é quando o time executa e o adversário cede acima da média em cada um dos scouts. Então, tipo, também tá brilhando aqui, não tá... o Goiás cede na casa de 80% mais do que a média do campeonato, gols. Só que o Atlético Paranaense tá na casa dos 30 e pouco, não é tão unânime, mas casa muito com o perfil do nosso Léo Batistão. Ponto que fica aqui é o Léo Batistão tem se destacado muito mais em casa. Vai estar num jogo fora, jogando fora ele nunca passou de 5 pontos. Vamos ver se ele consegue quebrar essa streak. Já o nosso glorioso Igor Paixão, aí o cara manda bem dentro, fora de casa. Novamente, cara, que campeonato tem feito ele? Muita oportunidade de assistências e ele é o atacante nota 96 em assistência. Então ele não só é o cara com faro de gol, mas tá dando muita oportunidade para os outros companheiros. Lembrando que o companheiro de ataque dele é o Lewandowski Gamalho, que também, cara, então assim, um bom jogo aqui com boas oportunidades para o nosso glorioso. Falando dos nossos laterais aqui, temos oportunidades com Daniel Borges aqui destacado pelo gol que ele fez na rodada número 6. Vai estar jogando contra um Goiás que, apesar de não ceder gols acima da média, cede muitos assistências e desarmes. É tudo que a gente busca numa equipe quando a gente está escalando um lateral, que é um time que oferece muita oportunidade de jogar a bola na área e para um cara que desarma bem. É o caso, o nosso Daniel Borges, ele é nota 60 em desarmes, que não é uma nota muito boa, mas é nota 81 em assistências. Novamente um confronto bem favorecido, porque o Botafogo é o favorito. Já o Marcos Rocha, aqui é desarmes, o Galo cede muitos desarmes, aqui está na casa de 40% acima da média do campeonato para laterais. Fica aqui se você quiser ter o seu nome no jogo do Palmeiras. Já zagueiros, foi o que eu comentei, aqui a gente vai estar optando por zagueiros artilheiros. Então o Natan, apesar de só ter jogado 3 jogos, é um dos melhores zagueiros finalizadores e com gols. E o Raul Gustavo, mesmo ponto, aqui com destaque para uma maior oportunidade de desarmes para o Raul Gustavo. O Corinthians que vai estar encarando o Atlético Goianiense em Atlético Goianiense, mas mesmo ele jogando fora de casa em 2 ocasiões, conseguiu passar aí dos 5 pontos. Fica aí o nome para você que quiser garantir aquele gol de zagueiro, muito bom, né? Aqui, cara, o time moderado, ele traz o São Paulo, especialmente, né, pelos pontos que a gente conversou. E aí eu aqui coloco um asterisco, acho que são nomes difíceis de colocar nessa rodada. E salienta também o Bruno Henrique aqui com uma oportunidade maior. Bruno Henrique que tem uma média básica excelente, só não tem conseguido trazer aquele volume de gols. O que eu gostaria de destacar muito, eu achei esse time moderado que o Robô trouxe muito legal. Eu gostaria de falar do nome diferente, é um nome que vai estar no meu time, que é Valdívia, o cabelo estiloso. Valdívia que tem hoje nota 96 em finalização defendida e 84 em gols. Não, claro que não é o melhor meio-campista artilheiro, não é nenhum William Arão, mas, cara, tem uma boa representatividade de conseguir mandar a bola no gol e fazer aqueles pontinhos no decorrer do jogo. Claro, não é um jogador de muito brilho, mas vai estar jogando contra uma equipe que favorece muito o perfil de jogador dele, que é gols e faltas sofridas. Ele que é o cara que tem nota 82 e 84 em gols. E assim, sempre que eu vejo um cara com muita finalização defendida, a chance do gol tá chegando ali, tá ligado? É o cara que você vai dar uma ousada. Não são os nomes tão consolidados, mas fica aqui. A menção pro William Arão, novamente foi o que a gente conversou sobre o meio campo do Flamengo, quem vai vestir o terno do Arrascaeta. E aqui, pela supremacia, aqui também herdando muitos pontos do meio campo do Atlético, do Coritiba, que vai estar encarando o Ceará. Vem o Val, né, do André, que não tá machucado e não vai conseguir jogar. Eu tenho uma dúvida sobre o Coritiba conseguir o mesmo saída positiva que a saída de bola igual o André conseguia fazer com esses outros jogadores. Tomara que me provem errado, né? Um nome que eu achei bem interessante, eu gostaria de dar uma explorada aqui, são sobre os laterais representados aqui pelo nosso modelinho. O nome vem, cara, Lucas Piton, mesmo vindo da reserva, ele tem tido excelentes conexões com o meio campo, tem tido uma bola muito precisa na hora de fazer o cruzamento, e vai estar jogando contra o time que cede desarmes acima da média, ele é nota 95 em desarmes, é muito bom. O Coxa tem um confronto muito favorável para laterais, mas não tem laterais ter se destacado tão bem. Então fica aqui a aposta do Guilherme Biro, ainda não se destacou, mas tem um confronto muito favorável, especialmente por ponto de finalização, o Ceará que não tem conseguido marcar aquela bola vindo da ponta.
Por fim, eu gostaria de destacar o excelente número do Queiroz. O Corinthians que tem um jogo perfeito para um match bem específico, que é desarmador assistencialista do seu meio campo, não é goleador, não é o cara que puxa mais a falta, e simplesmente do Queiroz a nota 86, 82 em assistência, melhor do que Nato Augusto, melhor do que Rony e outros jogadores que compõem o meio campo do Corinthians. E aí fica o segundo nome aqui, Lázaro, ele que já teve a sua participação mais ofensiva no Flamengo, vai estar encarando um jogo que favorece muito meio-campistas e o Flamengo tem a sua tradição nessa posição. Então é isso, foram esses os times recomendados, os nomes que eu ventilaria. Você pode chegar aqui depois no portal cartológico e rodar o seu próprio time. Uma característica muito legal do portal é que você pode escolher o risco, sabe que a gente falou? O quanto que você quer favorecer o confronto versus o quanto você quer favorecer o jogador. E tudo isso você pode escolher por um fator de decisão aqui em cima, que é o nosso risco alfa. Se você colocar 0, se favorece muito jogador, provavelmente vai pintar Hulk, vai pintar Veiga, vai pintar Terans. Se você colocar 2, vai favorecer simplesmente o confronto. Aí vai dar metade do time do Botafogo, metade do time do Curitiba, que tem os confrontos mais favoráveis aí da rodada. Então é isso, vamos lá falar agora do Hulk, do Veiga e do Terans. Vamos lá, começando falando do nosso menino Terans. Eu sei que ele impressiona muito por pontuações elásticas em algum jogo, mas eu gostaria de salientar que quando você olha a distribuição de pontuação do Terans, é meio do céu pro inferno. Em 42% dos jogos até agora, ele fez negativo. Só que jogando dentro de casa, ele já brilhou na rodada 3, na rodada 7. Um ponto aqui, e aí muito porque também do robô não ter favorecido ele, é quando você olha o confronto, o Santos não é um time que fornece assistências ou desarmes, e não é um caso que o meio-campo do Atlético Paranaense consegue trazer para o jogo, que ajuda muito na média básica dele. É um time que meio-campo tem feito mais gols, muito vindo pelo Terans também, só que o Santos não cede. Inclusive, o Santos cede menos do que 50% menos chances de gol para meio-campistas do que a média do campeonato. Então, assim, não é um patamar muito fácil para você falar, pô, brilha o ponto que o Terans é muito bom. E quando você olha as características dele, ele é finalizador goleador. Não é um cara que sofre falta, não está se favorecendo por fazer desarmes. E quando a gente olha finalizações para fora versus finalizações defendidas, a pontaria dele não está exatamente a melhor do mundo. Também não é o cara que tem promovido muitas assistências. Por isso, sim, muito arriscado. O Santos vem numa crescente, vai ser um confronto super divertido de assistir, mas é do céu pro inferno, dica ousadíssima, eu diria aqui. Vamos falar do nosso querido Veiga. Tcharam! Então, o Palmeiras, que quando você a parte azul é o quanto que um time rende acima da média do campeonato olhando no radar para os determinados scouts. E o Palmeiras é bizarro, até pela sua falta, pela sua deficiência mais ofensiva das peças de ataque, igual o Dudu, o Navarro e o Rony. O meio-campo se destaca mais, então você tem o Zé Rafael, Scarpa e Veiga, eu acho que são os nomes mais na cabeça de cartoleiros quando pensa no Palmeiras. Mas, cara, o Atlético não cede nenhum scout acima da média. Para não falar nenhum, ele cede 2% mais pontos para faltas sofridas para meio-campistas do que a média do campeonato. E assim, não é que o Veiga também é um marinho da vida que faz 7 pontos de faltas sofridas. Então, pô, aqui é muito a dualidade de confronto-jogador. O Veiga tem uma roda de scouts bizarra, então, tipo, pô, é quase tudo verde, com 4 scouts acima de 90, que é, tipo, muito bom. Mas tem um confronto muito difícil. O que favoreceria vocês colocar o Veiga aqui é a oportunidade de pênalti. Palmeiras que tem 17 pênaltis em 36 jogos na temporada, uma média de 0,47 pênaltis por jogo. Vale aqui, tá? Mas por isso, eu não acho que vai ser um jogo tão aberto que o Veiga vai conseguir ter tanta oportunidade de chute no gol. Ansioso para o Veiga me provar errado. E por fim, o Avenger da galera, o Hulk. Mesma coisa, um gráfico muito parecido com o do Palmeiras, mas aqui é porque você tem um output ofensivo bizarro do Atlético Mineiro, que por isso que você vai ver esse mapa azul tão forte dele, mas o Palmeiras não cede nenhum scout acima da média para atacantes adversários, é um neutralizador de atacantes adversários. Novamente, quando você olhar, o Hulk tem 4 scouts nota acima de 90, com um deles, inclusive, nota 99, só não é 100, porque 100 é só o Caleri. E aí, você olha a distribuição de pontos dele em casa, pô, 50% das vezes ele passa de 10 pontos. Então, assim, performance histórica valoriza muito. Vai ser um jogo truncado, oportunidade de pênalti que a gente falou muito do Palmeiras, também pode acontecer para o Atlético Mineiro. Dica, não acho segura.
Erisson, Igor Paixão, Bruno Henrique são nomes que deveriam popular mais o seu ataque como dicas seguras. Se você quiser ir para um lado mais da ousadia e da alegria, eu acho que Léo Batistão, Caleri pode estar na sua mente. Se você, cara, quiser simplesmente marcar alguém que você está numa competição, você está no topo da sua liga e você quer garantir que você vai ter nomes conhecidos no seu time, coloca o Hulk, mas dificilmente ele deveria ser o capitão da sua equipe ainda, mais pelo confronto que ele vai ter contra o Palmeiras. É isso, espero que vocês tenham gostado. Aqui no portal você também tem acesso aos links do nosso Telegram. Se você curtiu, por favor, compartilha com os amigos, manda no grupo do Zap, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, curte e comenta aí qualquer dica também, como que a gente pode melhorar no canal. É isso. Como sempre, vai Cartolinha!